Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma lição. Hoje nós vamos pegar a lição 10, que fala sobre o sétimo mandamento, mas antes disso vamos corrigir o que ficou de tarefa da lição anterior. Começava lá na página 54 e dizia para a gente ler o livro de Gênesis capítulo 39, onde conta a história do jovem José, quando ele está no Egito, na casa do Potifar, e a mulher do Potifar tenta pegar ele pelas roupas e levar ele para a cama. Pecado contra o sexto mandamento, não cometerás adultério. Aí o José sai, deixa as roupas na mão dela e vai embora. E ele acaba sendo acusado de ter tentado alguma coisa com a mulher. A mulher acaba invertendo a história lá, né? E a pergunta era, o que você faria se você estivesse no lugar do José? Se alguém tentasse abusar de ti, o que tu faria? Essa é a ideia. Aí nós tínhamos versículos para copiar. Vamos conferir. Mateus 19:6. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Efésios 4:29. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. 2 Timóteo 2:22. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que com um coração puro pedem a ajuda do Senhor. E o Salmo 51, versículo 10, ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Eu não sei se vocês vão lembrar de cabeça, mas no culto, quando a gente usa a liturgia, a ordem do culto principal 2, que normalmente a gente chama de a liturgia tradicional, que é aquela que o pastor canta, as pessoas cantam, tem um pedacinho depois do Salmo que a gente canta o Salmo 50. Cria em mim, ó Deus, um puro coração. É o Salmo 50, versículos 15 e 16, mas na versão antiga da Bíblia, não na que a gente usa, mas na versão que é chamada de Almeida Revista e Atualizada. A gente usa a nova tradução na linguagem de hoje. É a versão que a gente usava antigamente na igreja, tá? Vamos para as perguntas aqui. Do que se trata, ou do que trata o sexto mandamento? O sexto mandamento trata do adultério e fala sobre termos uma vida correta e decente, ok? O que é o casamento? O casamento é uma união entre um homem e uma mulher. Um casal, homem e mulher, isso é casamento. O casamento foi instituído por Deus. Quando ele fez isso? Ele fez lá no Jardim do Éden, quando ele pega Adão e Eva, e então temos o primeiro casal. Marque com E de errado ou C de certa as afirmações. Vamos lá. Deus quer que o matrimônio dure para a vida toda. Certo. Vida casta quer dizer vida suja. Errado. Ler revistas indecentes e contar piadas sujas é pecado contra o sexto mandamento. Certo. O sexto mandamento fala somente a pessoas casadas. Errado. Um homem pode ter tantas mulheres quantas quiser, desde que ame todas elas. Errado. Eu também erro contra o sexto mandamento porque tenho pensamentos impuros e digo palavras indecentes. Certo. A gente peca contra todos os mandamentos. A gente vai ver que a gente não consegue cumprir os mandamentos. E a última, as novelas costumam ensinar sobre o matrimônio a mesma coisa que Deus ensina no sexto mandamento. Elas sempre mostram que o matrimônio é a união entre um homem e uma mulher que deve durar para a vida toda. Errada, né? Essa tá barbada. Aí tinha mais duas questões aqui. Uma é para descrever o dia do casamento de vocês, como é que vocês imaginam e tal, e aí cada um vai ter um jeito de descrever. E outra é se vocês conhecem alguém que está precisando de ajuda nessa parte de... porque anda vendo muita pornografia, porque não anda respeitando o que Deus pede no sexto mandamento. Vamos lá, página 57, a lição de número 10, o sétimo mandamento. Eu preciso sempre que vocês memorizem o mandamento e a explicação, tá? Cada semana a gente vai memorizando.
quando a gente voltar com as nossas aulas lá na igreja, a gente vai dar uma repassada nos mandamentos, óbvio, para a gente lembrar, e vamos estudar eles, tá? Vamos lá, 7º mandamento. Não furtarás. O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não tirar ao nosso próximo o seu dinheiro ou os seus bens, nem nos apoderar deles por meio de mercadorias falsificadas ou negócios fraudulentos. Mas devemos ajudá-lo a melhorar e a conservar os seus bens e o seu meio de vida. Joia. A apostila vai começar perguntando lá, ou dizendo que os pais de vocês têm alguma propriedade. Vocês também têm propriedade, né? Tem coisas que são de vocês. Roupa, material da escola, lápis, borracha, caneta, caderno, a mochila ou pasta, não sei como é que vocês chamam. Tem coisas que são de vocês, né? E tudo que vocês possuem, tanto vocês quanto os pais de vocês, são, na verdade, coisas que vêm de Deus. Deus nos dá essas coisas, tá? Deus é o proprietário de tudo. Deem uma olhada lá no Salmo 24:1. Deus é proprietário de tudo e nos dá os bens e as propriedades para o nosso sustento, mas também para o sustento da igreja, e para que a igreja fale de Jesus para as pessoas, e para o sustento de outras pessoas que não têm como trabalhar, que não têm como garantir o seu sustento. Eu já chego lá para explicar isso, tá? Deus deseja que a gente use da maneira correta os bens, as propriedades, o dinheiro que Ele dá para a gente, tá? Deus nos dá o direito da gente possuir esses bens, mas Deus proíbe que a gente roube bens de outras pessoas, que a gente se aproveite de outras pessoas para tirar vantagem e para ganhar coisas das outras pessoas. Por isso, ele diz, não roube. Está lá em Êxodo 20:15. Não roube. Ou, como está no mandamento, não furtarás. Aí tem um desenho na apostila que coloca uma cerca, dizendo que o que está do lado de cá é meu, o que está do lado de lá é da outra pessoa, né? Então, o que é meu, ninguém deveria pegar, o que é da outra pessoa, também ninguém deveria pegar. A explicação do mandamento diz, devemos temer e amar a Deus e, portanto, não tirar ao nosso próximo o dinheiro dos seus bens, nem nos apoderar deles através de mercadorias falsificadas ou negócios fraudulentos, mas devemos ajudá-lo a melhorar e a conservar os seus bens e o seu meio de vida. Eu vou fazer um gráfico para vocês para explicar por que todas as coisas vêm de Deus, tá? Eu espero que vocês consigam perceber que tudo o que a gente tem vem de Deus. Então vamos tentar entender como é que funciona para a gente ter as coisas. Como é que eu tenho as coisas? Eu tenho através do trabalho, meu ou dos meus pais, mas é através do trabalho que a gente tem as coisas. A gente tem trabalho porque a gente tem inteligência. E entendo inteligência aqui como é a forma que eu consigo ter o meu trabalho. Não importa que trabalho que é, tá? Tem diversos tipos de inteligências e conforme a inteligência é o trabalho. Então, eu tenho trabalho porque eu tenho inteligência para fazer esse trabalho. Eu tenho essa inteligência porque eu tenho saúde, porque sem saúde eu não vou conseguir trabalhar também, tá? Então, eu tenho as coisas através do meu trabalho porque eu tenho inteligência, porque eu tenho saúde para ter inteligência. Em última análise, eu tenho meu trabalho porque eu tenho inteligência, porque eu tenho saúde, porque eu tenho vida. Quem é que me dá a vida? É Deus. Então, eu tenho todas essas coisas por causa de Deus. A forma como eu ganho o meu sustento, o meu dinheiro, é o trabalho. Eu uso a inteligência, eu tenho saúde e eu tenho vida, que veio de Deus. Então, se a gente fizer na ordem inversa, fica mais fácil da gente entender. Deus me deu a vida, Deus me dá a saúde, Deus me deu a inteligência e com tudo isso que Deus me deu, eu tenho um trabalho. E com esse trabalho, de uma forma honesta, correta, justa, eu tenho todas as coisas que eu preciso para viver. Não todas as que eu queria, mas eu tenho aquilo que eu preciso para viver. Tá bem?
Vocês já tiveram a casa de vocês roubada? Ou então, na escola, alguém já roubou alguma coisa de vocês? Uma borracha, um lápis, uma caneta? Eu sei que teve gente que já teve celular roubado na escola. Da turma anterior da instrução, a turma que estava antes de vocês, uma das meninas teve o celular roubado na escola. Foi bem complicado o negócio. A gente ouve falar muito sobre roubos, sobre assaltos. Essa semana que passou eu recebi uma mensagem no WhatsApp dizendo que no norte da ilha, nos ingleses, aumentou bastante o número de roubos, de assaltos e de furtos. O que Deus fala sobre isso? Sobre roubo, sobre tirar coisas que não são nossas. Vejam lá, Efésios capítulo 4, versículo 28. Deus proíbe que a gente tire à força, por assalto ou escondido, o dinheiro ou qualquer propriedade de outras pessoas. Tá? Então, nem quando é roubando mesmo, pegando na frente da pessoa, nem quando é escondido. Tá? Eu pego sem ninguém ver. Tá? Isso é furto. Roubo é quando a pessoa vê que está acontecendo. Furto é quando a pessoa nem percebe, vai perceber só depois. Tá? Então, nem uma coisa nem outra. Nem eu chegar e pegar alguém pelo colarinho e dizer, me dá isso aqui porque eu quero, e nem pegar escondido da pessoa. As duas formas são erradas. Tá? O trabalho honesto é o meio pelo qual Deus providencia as coisas que a gente precisa. Deus não manda dinheiro do céu para a gente. Tá? Não cai do céu. Assim como eu mostrei no gráfico antes, Deus usa meios para que a gente tenha as coisas. E esses meios são o trabalho, por exemplo. Tá? Em Levítico 19:35 vai falar sobre medidas e pesos mentirosos. Tá? Imaginem vocês irem no mercado comprar uma garrafa de Coca-Cola, 2 litros de Coca-Cola. Aí vocês chegam em casa, pegam uma vasilha que tem um medidor de mililitros e colocam para ver se tem 2 litros de verdade. E vocês percebem que não tem 2 litros, tem 1 litro e 900, falta 100 ml. Vocês iam ficar bravos, né? Porque foram enganados. Ou então, vocês vão no mercado e pedem 1 quilo de carne. E daí vocês chegam em casa, vocês têm uma balança em casa também. E daí vão colocar na balança, não deu 1 quilo, deu 950 gramas. A pessoa roubou 50 gramas, porque cobrou como se fosse 1 quilo. Então, Deus não quer que a gente faça isso, com que a gente use medidas e pesos que são mentirosos. Tá? Então, a gente tem que ser correto, tem que ser justo e honesto em tudo que a gente compra, em tudo que a gente vende. Outra coisa que é errada é o seguinte, imaginem que eu vou vender para vocês esse mouse aqui. Tem um mouse aqui. Vou vender para vocês. Tá? E eu digo para vocês que esse mouse é muito especial. Que esse mouse, ele é o melhor mouse para jogos que existe. Mentira, ele tem 2 botãozinhos e um negocinho só. Mas eu digo que é o melhor mouse que tem para jogo. E que eu comprei esse mouse na Alemanha, porque ele é sensacional. E é mentira. Eu comprei numa livraria aqui perto da minha casa e paguei acho que uns 15 reais. Mas eu digo para vocês que ele é sensacional, que ele é importado, que é maravilhoso e que ele custa 80 reais. Mas como vocês são meus amigos, eu vou vender mais barato, eu vou vender só por 50. Mas eu comprei por 15 e estou mentindo. Vocês não sabem que é mentira. Vocês acham que o mouse é sensacional e vão pagar 50 achando que estão fazendo um baita negócio, porque era 80 e o pastor está vendendo por 50. Mas eu estou mentindo. Isso é uma forma de roubar. Porque eu estou dizendo que é uma coisa quando na verdade não é. Aí eu estou mentindo e estou roubando. Tá? Jeremias 22:13 vai falar sobre o pagamento que é devido aos empregados. Quando a gente trabalha
e ao invés de trabalhar, a gente fica matando tempo, a gente está roubando. Porque estão pagando a gente para trabalhar. E aí eu estou roubando. Ninguém de vocês trabalha ainda, né? Mas imagine o seguinte, eu trabalho. Né? O meu trabalho é ser pastor. Aí imagina que nos dias do meu trabalho, em vez de eu ficar trabalhando, eu fico dormindo. Ou eu fico jogando videogame. Ou eu fico passeando. Eu estou roubando. Isso é pecado. Porque a igreja está pagando para o pastor trabalhar. Aí se o pastor, ao invés de trabalhar, está fazendo outras coisas, isso é roubo. Ah, então quer dizer que não pode dormir? Não, não falei isso. Quer dizer que não pode jogar videogame? Pode. Mas tem horários. Né? O pastor não tem um horário fixo assim, né? O pastor trabalha muito tempo, em diversos lugares, fazendo diversas coisas diferentes. Mas pensa alguém que trabalha numa escola, alguém que trabalha numa empresa. A pessoa começa, vamos imaginar aqui, às 8 da manhã, para almoçar meio-dia, volta a trabalhar 1h30 e trabalha até as 6 da tarde. Então, se nesse período de trabalho a pessoa, ao invés de estar trabalhando, está lá jogando no celular, está lá no Facebook, está qualquer outra coisa que não é trabalho, está roubando. Imagine que vocês vão na instrução de confirmandos lá na igreja, tá? Na quarta de tarde. Aí vocês chegam lá na igreja e entram lá em cima, no lugar da nossa sala, vocês entram bem em silêncio, e aí o pastor está dormindo no sofá. Vocês não vão achar estranho? Vocês vão ficar assim, puxa vida, mas é hora do pastor dar aula de instrução, como é que ele está dormindo? Por que ele está dormindo? Não devia ser agora a hora dele dormir. Tá? Aí a gente está roubando, porque na hora que a gente devia trabalhar, está fazendo coisas que não têm a ver com o trabalho. Tá? O Salmo 37, 21 vai dizer que pegar emprestado e não devolver é a mesma coisa que roubar. Então, se eu peço alguma coisa emprestada, mas não devolvo, é como se eu estivesse roubando as coisas das pessoas. Entendem? Eu pedi emprestado, eu vou devolver. É essa a lógica, é essa a regra. Provérbios 29, 24, mandar outras pessoas roubarem é pecado meu. Tá? Então eu digo para vocês aí da instrução, vocês vão chegar em casa, vocês vão, sem o pai e a mãe saber, mexer na carteira deles e pegar R$10 cada um e trazer para o pastor na próxima instrução. Eu estou mandando vocês roubar. Isso é pecado. Vocês estão errando porque estão errando porque estão roubando, e eu mais ainda porque estou mandando vocês roubar. Tá? Então isso é pecado. Existem outras tantas maneiras de roubar. Tá? A gente pode pensar em alguns tantos exemplos de formas de roubar. Ah, tem que pagar o imposto, mas não vou pagar imposto. Ah, na escola. Na escola, tem uma pergunta ali. Quando a gente cola numa prova, quando a gente dá uma olhadinha para o lado ou pega um papelzinho, a gente está roubando ou não? O que vocês acham? Respondam ali. Vocês acham que quando a gente cola numa prova, a gente está roubando ou não? E daí pergunta ali, a gente já falou sobre isso, qual é a relação entre o 7º mandamento e levar uma coisa emprestada e não devolver? Tá bem, isso tudo é errado. O que Deus quer que a gente faça, então, de certo, de bom, quando fala do 7º mandamento? Deus quer que a gente ame as outras pessoas e que a gente tenha alegria em ajudar as outras pessoas nos seus negócios, na conservação dos bens que ela tem, na conservação das coisas que ela tem e na melhoria. Vamos dar uma olhada na Bíblia. Filipenses 2,4. A gente tem que estar interessado não só nas minhas coisas, mas também no que é bom para as outras pessoas. Tá? Então imaginem o seguinte, vou pegar o mouse de novo de exemplo. Tá? Imagine que vocês têm um mouse em casa e vou inventar um problema, tá? Se vocês ficarem mexendo muito aqui e nunca limparem, vai estragar o mouse rapidinho. É mentira, só faz de conta, tá?
vamos dizer que se mexesse muito aqui e nunca limpasse, ia estragar rapidinho. Se eu sei disso, eu deveria dizer para vocês, olha, lembrem de limpar aqui, porque senão vai estragar o mouse. Lembrem de cuidar, porque senão vocês vão perder o mouse. Vão perder um dinheiro que vocês gastaram com alguma coisa. Tá? Então, orientar as pessoas para que elas tenham as coisas por mais tempo, para que elas conservem aquilo que elas compraram, Deus espera que a gente faça isso. Tá bem? Mateus 5,42 diz que a gente deve ajudar as pessoas com roupas, comida, dinheiro, trabalho, emprestando dinheiro quando precisa. E agora a gente vai tentar entender isso aqui de um jeito bem legal. Tá? Deus deseja que a gente ajude as pessoas, que a gente seja bondoso com as pessoas. Você sabe que alguém está precisando de comida? Vamos ajudar com comida. Você sabe que alguém está precisando de roupa e eu tenho como ajudar? Vamos ajudar com roupa. Sabe de alguém que está precisando de dinheiro porque tem que pagar a conta da água ou da luz, porque senão vão cortar e eu posso ajudar? Vamos ajudar. Tá? Agora vamos ver o outro lado da história. Deus não quer também que a gente se aproveite da bondade das pessoas. Vou tentar explicar. Imaginem o seguinte, imaginem que eu chego lá na igreja e digo assim, pessoal, lá em casa as coisas estão muito difíceis e nós não temos dinheiro para comprar gás, por exemplo. Aí alguém da igreja, nossa, puxa vida, pastor, a gente vai te ajudar, vamos comprar um botijão de gás para dar para você. Aí me dá um botijão de gás. Aí passa 2 meses, quando está acabando o gás, eu tenho dinheiro para comprar gás. Mas daí eu, sabe o que? Eu vou pedir de novo. Ai, gente, porque o meu gás acabou de novo. E alguém vai... Eu estou sendo malvado, eu estou pecando contra o mandamento. Porque eu já não estou precisando, eu estou me aproveitando. Isso é um pecado. Então, quando a gente ajuda as pessoas, a gente ajuda com todo o coração. Mas Jesus orienta a gente também a ser esperto. Tá? Jesus diz assim, sejam mansos como as pombas e espertos como as cobras. Ou seja, se eu sei que a pessoa não está precisando e está querendo se aproveitar de mim, não vou deixar ela se aproveitar. Se eu sei que a pessoa tem condições de fazer as coisas, mas ela quer se aproveitar da minha boa vontade, não vou deixar isso acontecer. Entenderam? Então a gente precisa ajudar as pessoas, sim. Mas a gente não pode ser enganado pelas pessoas. Às vezes a gente é enganado, tá? Mas quando a gente sabe, a gente tem que parar e mostrar para a pessoa que ela está errada e que ela está pecando contra Deus agindo dessa forma. Marcos 16,15 diz que Deus quer que a gente leve o evangelho para todo lugar do mundo. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai falar de Jesus para as pessoas que moram no interior do Rio Grande do Norte? Ou para as pessoas que moram no interior do Tocantins? A gente não consegue. Então, como é que a gente pode ajudar? A gente pode ajudar a falar do amor de Deus através das nossas ofertas. Porque aí pastores, congregações que estão lá no Rio Grande do Norte, lá em Tocantins, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, vão ser auxiliadas com as nossas ofertas e assim a palavra de Deus chega até elas. Tá? Quando eu era pastor lá em Rondônia, uma cidadezinha chamada Buritis, procurem no Google Maps para vocês acharem onde é Buritis, em Rondônia. Tem uma em Minas Gerais, mas não é essa, em Rondônia, Buritis. Quando eu era pastor em Buritis, quando eu cheguei lá para ser pastor, isso era 2003. A congregação onde eu era pastor não tinha nem inário e nem os nossos livrinhos para cantar. Eu tinha um livrinho aqui, não está mais aqui. Está aqui, sim. Esses livrinhos aqui. Eles não tinham nenhum na igreja inteira. Aí, eu cheguei em janeiro. Em março, tinha uma reunião de pastores lá na cidade. Aí, cada pastor trouxe um livrinho de presente para a congregação. Eram 14 pastores. Aí, nós tínhamos 14 livrinhos para começar a cantar. Data show? Nem pensar. Computador? Nem pensar.
eu tinha um violão, que daí a gente tocava lá, a igreja tinha igreja só, não tinha nem janela na igreja, eram tábuas que a gente tirava, tá? Então era muito, muito simples. Hoje já está bem melhor, está bem legal lá. Mas era muito, muito simples. A gente dava culto, tinha culto embaixo de árvores, ou na área das casas, porque não tinha igreja em todos os lugares. Só em um lugar tinha igreja. Daí, enquanto eu era pastor lá, eu fui pastor lá em 2003 e 2004. A gente construiu outras 2 igrejas, tinha 13 igrejas daí. Mas os outros lugares eram 14. Então, em 11 lugares, o culto era ou embaixo de árvore ou na área das casas. Então, essas pessoas precisam de ajuda, porque elas têm bem menos que a gente tem. E a gente pode ajudar com as ofertas. Assim, a palavra de Deus, o amor de Deus, chega a mais e mais pessoas. Tá bom? 7º mandamento, então. Não furtarás. Além de a gente não roubar, Deus pede que a gente ajude as pessoas. Tá? Ajude com conselhos, ajude a melhorar a sua vida, a conservar a sua vida e, quando necessário, como eu expliquei no caso lá quando eu era pastor em Rondônia, que a gente ajude também com as nossas ofertas, para que as pessoas tenham condições de ter a palavra de Deus junto de si. Tá bem? Vamos lá para a tarefa. Páginas 58 começa, a gente tem 3 questõezinhas, e a página 59. Página 59 é para copiar 3 versículos, é para a gente colocar ali alguém que a gente sabe que está precisando de ajuda e como a gente pode ajudar, e tem para a gente ler os versículos na Bíblia e marcar na 2ª coluna qual versículo é o resumo que está na 2ª coluna. Tá bem? Uma boa aula para vocês.